E no vídeo de hoje... Você já pensou em desistir de morar aí e voltar pro Brasil? A gente tá vendo que eles não estão tendo muito discernimento, eles estão jogando todo mundo no mesmo balaio e adeus. Então a gente nunca explica que a qualidade de vida muitas vezes é pros filhos terem uma qualidade de vida mais longe da gente. Oi meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo respondendo perguntinhas que vocês deixaram pra mim lá na outra rede. Se você não me segue lá, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, onde eu deixei lá uma caixinha pra vocês deixarem perguntinhas pra eu responder aqui enquanto eu me arrumo com vocês. Já acabei de tomar um banho, lavei meu cabelo, sequei, passei só uma escova pra tirar um pouquinho do frizz, né? E eu vou prender ele, que a gente vai fazer uma maquiagem normal, né? O foco desse vídeo não é esse. Tô até com um pijaminha gostoso, aqui vocês estão tortas. Coloquei meu pijaminha gostoso, fiz um cafezinho, mas nem tô tomando porque o secador me deu calor. Se você ainda não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever e fazer parte aqui do nosso grupo de amigas. Gravo vlogs, cuidando da minha casa, da minha família, cuidando um pouquinho de mim. Hoje eu moro nos Estados Unidos, eu acabei de fazer 30 anos. Não estou na crise dos 30 não, ela bateu com 29 mesmo, larguei meu trabalho, larguei tudo, graças a Deus. Eu pude fazer isso, né? Mas é isso, saí do meu trabalho. Hoje eu tô só cuidando de casa e tô focando aqui, tô tentando fazer essa rede social se tornar também uma fonte de renda para eu poder ficar mais com a minha filha, cuidar melhor da minha família. E a primeira pergunta, justamente voltadas para isso, né? Como é ser mãe nos Estados Unidos e quais os maiores desafios que eu enfrento aqui no dia a dia? Então vamos lá, gente, eu vou preparando a minha pele aqui enquanto eu falo com vocês sobre esse tema, tá? Eu já lavei meu rosto com sabonete aquele sabonete laranjinha da Neutrogena, que é o melhor que tem pra minha pele. Pelo menos, gente, vocês estão ficando tortos, tá me dando agonia. Vocês podem observar que eu tenho bastante manchas, né, de acne, problemas da adolescência. Mas vamos lá, como é ser mãe nos Estados Unidos? Gente, ser mãe nos Estados Unidos ser mãe por si só já é complicado, né? Ser mãe aqui é um desafio muito grande, porque a gente acaba tendo que ser a nossa própria rede de apoio, tá? A gente, pelo menos eu aqui, eu não tenho rede de apoio, somos eu e meu marido, por nós, né? Ser mãe nos Estados Unidos é um desafio muito grande. A gente precisa dar conta de tudo, a gente sabe que aqui a gente precisa trabalhar muito, né? Depois eu vou até falar sobre essa questão de trabalho com vocês. Mas ser mãe aqui, você precisa ter muita coragem, você precisa abdicar de muita coisa. Às vezes a gente precisa abdicar, inclusive, da presença. Quando a gente vem para os Estados Unidos, a gente vem pra cá, a gente vem falando em qualidade de vida, mas a gente nunca explica que a qualidade de vida muitas vezes é pros filhos terem uma qualidade de vida mais longe da gente, porque a gente precisa deixar eles, quando é bebê, né, em daycare, que é creche, ou num cuidado depois da escola. Nas férias de verão, a grande maioria, eles vão para os acampamentos, mas a gente mesmo tá ali trabalhando para poder proporcionar isso para eles, porque é bem difícil alguém que consiga arcar com tudo isso sem precisar estar trabalhando sempre. Então, ser mãe aqui, ao mesmo tempo que é muito gratificante, porque a gente consegue proporcionar muitas coisas mesmo para os nossos filhos, a gente também, muitas vezes, precisa abrir mão um pouco da presença, de estar muito junto com eles. Mas, como tudo na vida, né, é uma faca de dois gumes. Show? Passei aqui um ácido salicílico no meu rosto. Eu vou passar esse primer agora da Xiglan, que ele é bem gostosinho e ele dá um efeito de fechar os poros, sabe? E a segunda pergunta é: o que mais mudou na sua rotina depois de virar mãe? Bom, tudo, né? Tudo, porque depois que a gente se torna mãe, você muda completamente o foco da sua vida, né? Então tudo muda. A prioridade é a criança. Mesmo que a gente tente se priorizar em alguns momentos, como agora eu tô aqui focada em gravar pra vocês, mas ela tá ali na sala, tá alimentada, ela me pediu um bolo, eu fiz um bolo pra ela, tá vendo desenho, tá tudo bem. Então, assim, antes da gente conseguir fazer qualquer coisa, a gente tem que garantir que a nossa criança, que o nosso filho, que a nossa filha esteja bem. Então, isso que muda instantaneamente. Desde que nasce, bebezinho, se você quiser ir em algum lugar, ou você precisa saber se esse lugar cabe o teu filho, se é um lugar adequado para criança,
ou se é um lugar onde você vai precisar deixar a tua criança com alguém e com quem. Tem alguém pra ficar? Você tem alguém que você confie? Essa pessoa que você confia pode ficar com a tua criança? Então, assim, tudo muda. Tudo muda. Essa pergunta aqui é legal, mas, enfim. Você acha que vale a pena abrir mão da sua vida pessoal pra cuidar da casa e da família? Na verdade, pra mim, não existe isso de vida. Agora, se for vida profissional, aí sim eu tenho uma opinião sobre isso, né? Por quê? Depende muito. O que é que tá acontecendo e que tá te levando a cogitar abrir mão da sua vida profissional? O que pode estar te fazendo? É algo forte? Porque assim, eu acho que tudo na vida é prioridades, é necessidades, é poder, né? Eu abri mão da minha vida, da vida profissional que eu levava, que era uma vida profissional que exigia de mim disponibilidade de 24 horas por dia, me estressava, eu tava influenciando nas minhas relações dentro de casa com a minha filha e com meu marido. Pra mim, valeu muito a pena, muito a pena. Eu parei, não tem nem um mês que eu tô em casa, e eu falei que um mês eu ia ficar tranquila. Esse mês eu resolvi voltar pro YouTube, focar aqui, mas eu não tô tendo que sair, acorda cedo, aí tem que fazer a criança se ajeitar na hora, tem que torcer pra criança não estar doente, porque senão você tem que ligar e avisar, torcer pra você conseguir trabalhar de casa, que graças a Deus eu até conseguia. Mas a pressão psicológica em cima de uma mãe que trabalha fora e tem uma criança é muito grande. Isso é nítido pra mim. Então, pra mim, eu acho que depende de cada realidade. Eu já fiz isso uma vez, quando a minha filha tinha 1 ano. Eu fiquei 2 anos em casa com ela, porque tava muito difícil, não tava compensando financeiramente, estava no Brasil. E agora, depois de 3 anos aqui, a gente tá fazendo 3 anos aqui, vai fazer 1 mês daqui uns dias que eu saí do trabalho e resolvi ficar só em casa, cuidando da casa, cuidando dela, cuidando de mim, da minha mente, que eu tava precisando. Então, acho que depende muito da sua realidade e se você pode fazer isso. Agora, eu tenho 2 bases. Eu tenho essa aqui da MAC, é aquela Studio Fix, todo mundo sabe. E eu tenho essa da Xiglan, que eu gosto muito dela. Essa base foi $7, gente. Eu fiz uma comprinha de coisas da Xiglan, e aí eu comprei essa base aí, e comprei um corretivo também da Xiglan, que ele é muito bom. Ele vem um pouquinho claro pra mim, mas dá pra usar. Eu vou passar um pouquinho do corretivo. E vou responder essa pergunta que é muito legal. Você acha que vale a pena... na verdade, como é sua rotina real nos dias em que você está esgotada? Você se permite descansar? Vou confessar pra vocês que não era nem se permitir. Eu não conseguia. Eu não conseguia. Eu era aquela pessoa que eu vivia 24 horas... eu ficava só com o meu relógio no braço, porque ele era conectado no meu telefone de trabalho. Com medo de alguém precisar de mim, de alguém me ligar e eu mandar mensagem e eu não conseguia ajudar essa pessoa. Eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa que eu tava vendo um filme ali na sala, mas eu não tava no filme. Eu tava focada, pensando em como que eu ia resolver tal problema. Como que eu ia resolver tal problema que tinha lá no meu trabalho. Psicologicamente falando, eu não me permitia descansar dia nenhum. Dia nenhum. Então, eu conversei com meu marido e a gente resolveu que eu iria descansar. Eu iria descansar e aí eu saí mesmo do trabalho, eu pedi demissão. Porque tava afetando, eu não estava tendo paciência mais, gente. Pra nada. Pra nada, nada, nada. Nada. Se a pessoa falasse pra mim que eu tava bonita, era perigoso eu estressar, porque eu não estava mais tendo paciência, tá? O meu corretivo, eu acabei tendo que espalhar ele demais, gente. Tô com medo de dar ruim essa maquiagem, porque eu não tô acostumada a maquiar olhando pro telefone, agora que eu preciso olhar ali pra tela. Depois eu vou arrumar com a esponjinha. Mas enfim. Então é isso, eu acho que eu não me permitia, na verdade a resposta é, não, eu nunca me permiti. Desde muito nova, eu sempre me cobrei muito. Saí de casa com 18 anos, com 17 anos, na verdade. Fiz 18 anos já morando sozinha. Sempre me cobrei muito e essa é a primeira vez que eu realmente resolvi parar, sabe? Resolvi parar, cuidar um pouco mais da minha casa, da minha família e tudo. E a pergunta campeã, que eu devo ter recebido, assim, umas 20, que é... Você já pensou em desistir de morar aí e voltar pro Brasil? É um tema bem difícil de responder, gente. Sinceramente, né? Quando eu cheguei aqui, se você me perguntasse isso, eu falaria nunca, jamais. Eu amo este lugar. Eu me arrependo de não ter vindo antes pra cá. E esse ponto realmente, maybe. Provavelmente, se eu tivesse vindo antes, talvez seria um pouco diferente. Mas é porque, assim, a maioria das pessoas, quando chega aqui, elas têm uma dificuldade muito grande de adaptação. Muito grande de adaptação. Eu vejo isso em muitas pessoas. Nossa, é muito difícil e tal. Só que eu tenho em mim um modo sobrevivência que quando eu ligo ele, é tipo, engatou a primeira e já vai a segunda e a terceira, sabe? E eu não paro. Eu tenho esse modo sobrevivência.
Então, durante 2 anos, eu vivi aqui muito nesse modo sobrevivência. Eu nem parava pra pensar em Brasil. Quando deu 2 anos, 2 anos e meio, que foi ano passado, começou a me dar tanta saudade de casa, tanta saudade dos meus pais, da minha família, que começou a pegar um pouco. Então, comigo, foi meio que o contrário. Geralmente, as pessoas chegam aqui e querem ir embora, né? Com 20, 30 dias, as pessoas estão querendo ir embora, não tá aguentando, porque eu trabalho pesado, não. Isso nunca... Trabalho pesado, limpar a casa, que eu limpei casa há bastante tempo. Praticamente durante 2 anos eu limpei casa. Eu fiquei aqui, só o último ano que eu trabalhava em escritório, né? Então, assim, durante 2 anos eu trabalhei assim e eu nunca, talvez por não ter nem tempo de pensar nessas coisas, né? Mas no último ano pesou muito pra mim. Saudade, né? 2 anos e pouco sem ver meu pai e minha mãe. E aí a gente começa a perceber, né, os nossos pais ficando mais velhos, né? Porque quando a gente não vê a pessoa todo dia, cada dia que você vê a pessoa, você sente uma diferença. Então, comecei a ter muita saudade da minha família. Mas a gente veio pra cá com um objetivo, tá? E esse objetivo a gente não vai... nunca que eu iria só abrir mão dele. Porque quando a gente sai do Brasil, a gente tem consciência que a gente vai sentir saudade, tudo. Então, a gente tem que lidar com isso, né? E aí, agora, esse ano, a gente tá enfrentando um cenário bem complicado, né? A gente não esperava, a gente nunca viu acontecer aqui, digamos assim. A gente não tem, historicamente, isso registrado, né? Que tá bem complicado e tudo, as situações. A gente tá vendo que não tá tendo... Eu não quero entrar profundamente, né, gente, no tema. Mas a gente tá vendo que eles não estão tendo muito discernimento. Eles estão jogando todo mundo no mesmo balaio. E adiós. Então, assim, tá bem complicado para os imigrantes em si, né, que vivem aqui. Tá bem complicado psicologicamente, tá puxado para as pessoas ficarem realmente assim em estado de alerta 24 horas por dia também. Se eu tivesse condições mesmo, condições muito boas, hoje talvez eu voltaria por essas questões que estão acontecendo aqui, sabe? Mas não é a minha realidade ainda. E pensar, eu já pensei. Como eu disse, eu tenho muita saudade. Já são 3 anos longe, né, de todo mundo e tudo. Então, realmente, eu sinto falta. Mas não é agora a minha realidade, né? Pode mudar daqui uns meses, não sei. Mas não é a minha realidade agora em procurar ir embora, nada disso. Mas que tá, assim, psicologicamente pesado, que tá complicado. Cada dia uma notícia nova. Tá pegando, sim. Como você organiza a sua casa e cuida de si mesma sem se perder no caos? E quem disse que eu não me perco no caos, amigas? Quem disse? Quem disse? Não tem jeito, né? Tem dia que a gente acorda, não dá pra entender. A gente vai dormir, a casa tá até mais ou menos. A gente acorda, parece que o Tasmania passou a noite fazendo o negocinho dele aqui. Mas assim, eu tento fazer o básico, o mínimo a gente tem que fazer, né? Não que eu faça o mínimo pra minha família. Mas assim, a gente tem que fazer o básico, porque não adianta eu estar linda de cabelo limpo e escovado e a minha casa tá uma nojeira. Mas também eu nunca fiz isso e não pretendo fazer, que é eu ficar uma nojeira, né? Eu ficar grossa de sujeira, de cabelo oleoso, toda estranha, e a minha casa, você poder comer no chão sem prato. Eu não tenho essa intenção de ser essa pessoa. Então, eu acho que é um equilíbrio. Eu sempre tô limpando a minha casa, eu sempre tô tirando o pó das coisas, os banheiros são lavados, tudo direitinho, mas eu não sou neurótica. Eu tenho problema com coisa espalhada. Isso eu tenho problema com coisa espalhada, isso me irrita muito. Tanto que quando eu acordo e a minha casa está com coisas espalhadas, eu fico muito nervosa. Roupa, calçado, brinquedo, embalagem de alguma coisa. E isso me irrita, sabe? Mas assim, amiga, é sempre um caos. É sempre um caos, porque o dia que eu decido também que eu não quero fazer nada, a gente nunca fica sem fazer nada, mas eu coloco uma louça pra lavar, eu passo uma vassourinha no chão, aí eu vejo que tá um pouco empoeirado, eu passo um paninho, né, um papel com um index nos móveis pra ficar... Sabe quando você só passa por cima? Esse é o dia. E aí, assim, uma vez no mês, mais ou menos, eu faço minha unha, né, que eu não fazia. Tem pouco tempo que eu comecei a me dar esse direito de sair fazer unha. Minha sobrancelha tá pedindo, eu tô tirando sol em volta em casa, mas tô precisando ir lá fazer ela. Mas o caos existe. Acho que o caos, ele nunca vai deixar de existir, gente. Essa é legal. Como é criar sua filha em um país com cultura diferente? Você impõe limites ou mistura as culturas? Gente, isso é muito interessante, porque realmente tem algumas coisas aqui que são bem diferentes do Brasil e que eu não gosto,
Por exemplo, na escola que eles não podem misturar lanches por questões de saúde. Acho que no Brasil também tem isso, mas é porque eu sou de cidade pequena, lá era perigoso os meninos comer dentro do prato um do outro. Enfim, o que acontece? Eles não oferecem, por exemplo, estão comendo alguma coisa que eles não oferecem. E aí a Alice não aprendeu a oferecer as coisas, sabe? Pegou. A Alice não aprendeu a oferecer as coisas para as pessoas, ela simplesmente abre e come. E eu cobro muito isso dela, porque eu acho muito feio, né? Comer as coisas perto das pessoas e não oferecer. Então eu cobro bastante isso dela. Ela acaba pegando muita coisa também, porque a gente não mudou quem nós somos. Nós não mudamos quem somos, né? Eu e o pai dela. Então eu não forço nada com ela, mas eu ensino, eu falo, olha, é assim que funciona e tal, quando ela tá falando com meu pai e com a minha mãe, né? Mas eu não forço ela, porque ela também precisa aprender a conviver bem no lugar onde ela tá todos os dias, né? Se a gente for pro Brasil, aí ela vai se adaptar lá também, porque a criança, graças a Deus, como é um HD limpinho, tô usando essa corzinha aqui, ó. Como é um HD muito limpinho, eles pegam coisas muito rápido, né? Então eu também não quero ficar forçando a minha filha com algo que ela não vai ter grande impacto na vida dela. Então o que eu tento ensinar ela a ser educada, a dizer obrigado, com licença, por favor, porque são coisas que em qualquer lugar do mundo que ela for, ela vai conseguir, tem que aprender e ensinar os nossos filhos a entrar e sair de qualquer lugar com educação, com respeito, e é isso que eu tento passar pra ela. Mas questão cultural, ela conhece, né? Ela conhece algumas coisas, eu mostro pra ela, por exemplo, festa junina, que é legal, nananã. Carnaval eu não faço muita questão, ela nem conhece. E é isso, gente. Não tem muito também o que ficar fazendo. É o que eu falei, ela vai se adaptar no lugar onde ela estiver. Ela sabe que existe, eu mostro pra ela coisas do Brasil que são legais. Mas eu também não quero pressionar minha filha com algo que agora não vai impactar tanto e que se a gente for pro Brasil em algum momento, que eu espero que não seja muito longe, que ela vai se adaptar lá também. Você se arrepende de ter ido pros Estados Unidos? Não. Não me arrependo. Eu posso me arrepender de algumas escolhas que a gente fez nessa questão. Toma esse pão. Ele tá acabando. Algumas escolhas que a gente fez durante essa caminhada, vou ter que usar outro. Eu me arrependo. Mas esse aqui é da Xiglan também. Algumas escolhas que a gente possa ter feito no meio do caminho, que eu faria diferente. Sim, tem algumas coisas. Mas de ter vindo pra cá, não. Não, porque assim, gente, eu acho que todo mundo devia ter a experiência de sair da sua zona de conforto pelo menos uma vez na vida. Pelo menos uma vez, gente. Nem que seja um intercâmbio de 6 meses. Apesar de que intercâmbio também é diferente de você estar aqui precisando se virar nos 30, né? Tudo, mas enfim. Todo mundo deveria conhecer como que é fora do nosso país de origem, sabe? Gente, é muito diferente. Isso abre a mente da gente e faz a gente ligar né? Muito, pra muita coisa, Principalmente eu que sou cidade pequena, eu sempre fui muito ligada com isso, das pessoas ficarem, ai, por que que estão tão em cima, por que que ficam tanto e tal. E aí, depois que a gente vem pra cá, a gente aprende a viver assim, ó. Ai, quer cuidar da minha vida? Cuida, não quer cuidar? Não cuida, vai cuidar da sua. Então, assim, eu realmente, se eu tivesse na minha cidade, eu acho que eu nunca criaria um canal no YouTube. Nunca, porque aí eu ia ter medo do que as pessoas iam ver, iam pensar de mim, eu ia ter vergonha, um monte de coisa que depois que a gente sai, a gente percebe que, cara, quem sou eu? Ai, quer falar, fala, amanhã nem lembram mais de mim. Eu não me arrependo de ter vindo, não. Sou muito grata a Deus por ter a oportunidade de conhecer aqui, de saber como que as coisas são, como que funciona, tudo isso. E eu só mudaria, talvez, algumas escolhas que a gente teve. Assim, talvez algumas escolhas, sabe? Que a gente fez, a gente faria diferente. Mas também eu tenho plena consciência que tudo que a gente faz na vida forma quem somos. Então, tudo que a gente passa, isso forma nosso caráter e nos prepara para coisas que estão por vir, né? Então, Deus também permite que coisas aconteçam por algum motivo, nem que seja pra gente aprender. Tomando famoso na cara. Inclusive, agradeço pela oportunidade de viver nesse país. Então, batom da NARS, pozinho da Shein. Esse é um blush da L'Oréal. Blush líquido que eu passei da Elf.
contorninho da Xiglan. Esses pincéis aqui são da Real Techniques, eles são muito bons mesmo. Eu usei esse aqui também da L'Oreal, que é um negocinho de sobrancelha. O que mais que eu passei? Passei o iluminador, né, que eu já nem sei onde que ele tá mais. Aqui, ó, Luna Magic, esse aqui eu ganhei. Iluminador. Não passei pó, só passei o negocinho. E batom. Queria um gloss, deixa eu ver se eu acho um gloss aqui. Achei um. Então é isso, meninas. Respondi as perguntas de vocês. Se ficou alguma dúvida, né, que eu não respondi aqui, me manda. Deixa aqui nos comentários desse vídeo, que a qualquer momento eu posso voltar e fazer outro. Minha pele ficou assim. As manchas ainda estão aqui, porque eu não fiz nada pesado. Como eu disse, seria algo pra ir pra igreja, algo assim, né, bem levinho, com um blushzinho. Se você gosta, você pode fazer isso aqui também, ó. Apesar de que tá diferente no espelho e na câmera. Ai, fiz errado. Tá diferente na câmera, mas você pode, ó, chinelar a cara, se você gosta, né? Aí vai de cada pessoa. Sequei meu cabelinho, mais ou menos. Ele tá vendo, meio coisado, mas tá tudo bem. É isso, gente. Muito obrigada a você que assistiu esse vídeo. Obrigada pelas perguntas. Se ficou alguma que eu não te respondi aqui, que você ficou com dúvida, se surgiu alguma dúvida, comenta aqui no vídeo, deixa a sua pergunta. Se você puder se inscrever também, pra me ajudar a crescer a nossa comunidade aqui, eu vou ficar muito feliz. E até o próximo vídeo. Beijo!